vamos lá. Olha que maravilha de chat. Muito bem. Essa é uma charge de 2008 do Jornal A Semana, um jornal local da minha cidade, certo? É uma charge que concorreu ao Prêmio de Ouro de Jornalismo, ganhou em primeiro lugar com a nota 9,17. E por que eu escolhi essa? Primeiro porque o jornal, no programa que eu trabalho, ele circula em escolas que têm essa realidade. Ao circular nessa realidade, imaginem o que a criança sentiu quando viu esse desenho. E ela é oriunda de uma reportagem que também concorreu ao prêmio e que foi ganhadora. Que é uma reportagem que já foi chamada na capa: casos de negligência e maus tratos causam prisão e perda da guarda. É o primeiro caso de prisão de mãe na região. E ela está aqui sempre na página 2, agora o layout do jornal já mudou, mas ela está na página 2 e ela deu origem a essa reportagem, que foi uma reportagem então que veiculou de 2 páginas na época, com relação a essa prisão e outras questões de maus tratos. É claro que o jornal ele tem um compromisso com esse prêmio, e essa reportagem é uma reportagem livre. Então eles ficam esperando alguma coisa interessante. Por que ela deu origem a 2 páginas? Porque ela iria para o prêmio. Então, ela deu origem em 2 páginas. Kátia, fala um pouco da circulação desse jornal. Então, ele é um jornal local, ele abrange 5 municípios da região, tem uma tiragem semanal de mais de 5.000 exemplares. Desses 5.000 exemplares, 1.500 vão para as escolas. Num programa que foi instituído em 2008, que tem um modelo na Adjore e que tem um trabalho de inclusão do jornal local em comunidades de escolas municipais de curitibanos. Ele já foi solicitado em outros municípios ao redor, mas nós não tivemos como implantar ainda. Como é a constituição dessa empresa jornalística? Em que sentido só? Quem é que está na cabeça desse jornal? São 2 irmãos, né? Esse jornal ele nasceu de circulação gratuita durante muito tempo, né? Ele já tem hoje mais de 30 anos, esse ano ele fez 30 anos de circulação na cidade, só 25 na mão desses 2 irmãos. Né? É um jornal de bastante prestígio na região, um jornal que tem demonstrado no decorrer da sua caminhada bastante compromisso, não com a verdade, isso é mentira. Social? Não, também. Compromisso de venda de jornal. Então, eles vendem jornal. Mas, ao mesmo tempo, eles também fazem circular notícias da região. Circula-se a notícia da região. Né? Mas também se vende jornal. Ele é vendido praticamente só por assinatura. E esses 2 irmãos são jornalistas da formação deles? Um é São administradores? professores? Não, são administradores de empresa. A administração é o curso deles. Eles têm uma jornalista em formação e essa jornalista que já ganhou o prêmio é jornalista mesmo, formada pela USP. Ela mora em Curitibanos e trabalha nesse jornal, é a jornalista-chefe. E o trabalho deles inclui saídas a campo, entrevistas, sim, coberturas tudo e tal. isso. Eles têm carro de reportagem, vão. Todo o trabalho é feito tanto na rua, eles têm uma parte de enquete, eles vão para a rua também. E não tem vínculo com a RBS, jornal, não, a só notícia? Com a Adjore, só não. com essa associação. Eles não têm vínculo nenhum. A notícia já os convidou 2 vezes e eles recusaram, inclusive pela questão de vínculo. Eles têm vínculo com algumas agências de publicidade, para veiculação de publicidade. Tá.
E a escola, então, da região? O programa Jornal na Escola, se chama Programa Jornal Educação e Cultura. É um programa que inclui o desenvolvimento de leitura nas escolas do município. E para isso, o jornal vai até lá. Então, tem várias entradas e saídas. Uma das entradas é a solicitação de pauta por professores. Os professores podem solicitar algumas pautas, né? E ao solicitar essas pautas, eles são atendidos. Nunca foi negado nenhuma pauta para o professor, mesmo que ela seja extremamente pedagógica. Tem um encarte no jornal que, às vezes, a pauta vai para lá. Que é uma pauta pedagógica, ou que é uma pauta que não é uma notícia, não é oriunda de uma matéria. Mas, na maioria das vezes, o profissional da educação, ele se vale da própria matéria que está no corpo do jornal, para fazer os seus trabalhos de sala de aula, né? Nós tivemos várias experiências já com relação ao trabalho de uso do jornal e experiências premiadas por causa do semanário. Nós tivemos, inclusive, um prêmio nacional. Né? Por que eu falo do prêmio? Porque a entrada do jornal na sala de aula não é muito nova. Né? A entrada do jornal é uma coisa bastante comum. Só que a proposta nossa é a entrada do jornal com leitura. Então, o que o professor vai fazer a partir disso é prerrogativa dele. Mas se ele quiser ideias, ele terá. Tem um atendimento para isso. Regina, quem fez aquele trabalho sobre o jornal em sala de aula? Pois é isso que eu estou lembrando. Eu falei sobre isso. Mídia, não sei o que, reciclagem, um livro do Eduardo. Foi a Cláudia Pfeiffer. Foi a Cláudia Pfeiffer. Tá. E o artigo é bem... isso que eu estava Jornal lembrando. na sala de aula. Mídia. Está dentro daquela coleção de produção e divulgação do conhecimento. Do Guimarães. Isso. Eu tenho. Tá, porque é o seguinte, a gente pode subsidiar uma parte aí da sua análise com uma análise que já foi feita sobre a própria circulação dos jornais em sala de aula. Era a formação, era um curso de formação para professores para trabalhar com os jornais na sala de aula. Isso, e ela analisa essa experiência do ponto de vista do discurso. Uhum. Então, o que ela vai avaliar, por exemplo, o fato do jornal ser pego como material didático. Então, tem um atravessamento aí, né, de produção de conteúdo pedagógico, didático, acadêmico, por jornalistas. Ou seja, qual é a formação discursiva que está escrito esse material, afinal de contas, né? Que ele é produzido dentro de uma formação discursiva jornalística, que tem todo esse modo de funcionamento que a gente já estava conversando aqui com a Cristina. E aí, de repente, ele é pego para funcionar num outro discurso, que é o discurso pedagógico. E ela fala sobre transporte e transferência. Isso. Então, aí você vai olhar para esse material, você professor ou você aluno, como você olha um material produzido especialmente para o aprendizado lá, né? Já formulado dentro do discurso pedagógico. Então, você vai tomá-lo como se fosse. Mas ele não é formulado nesse lugar. então tem aí um desentendimento, né, que tem a ver com uma não identificação nesse discurso, né, dessa posição sujeito aí. A pergunta que ela faz é: o que justifica esse gesto, né, de interpretar nesse discurso algo produzido no outro discurso? O que justifica a falta de material nesse mesmo discurso que possa suprir essa atualidade que tem no jornal, enfim, o que é que explica esse gesto de se valer de um material de um outro lugar para trazer como material. E outra, de que modo este material entra na escola? Porque uma coisa é você pegar o material de um jornal para
fazer, para compreender o funcionamento e para, inclusive, fazer uma crítica sobre como isso é tomado socialmente e como poderia ser tomado, né? Ou seja, trazer o material do jornal para discutir como ler jornais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você trazer o material do jornal para se valer daquele conteúdo como se fosse conteúdo acadêmico, sem o distanciamento necessário para que os alunos entendam que esse material foi feito em determinadas condições de produção e que, por causa dessas condições, ele tem uma série de efeitos de sensacionalismo, de espetacularização, de venda de mercado, marketing, etc, etc, e que atravessam o material de um modo que os seus sentidos estão comprometidos por esses atravessamentos. Então, como é que você vai ler isso na escola como um material a ser apreendido, né, do lugar do pedagógico, né, que não prevê essa materialidade do mercado que está no material. Enfim, então eu acho que essa análise vai importar bastante para vocês, né? E para a sua análise. É mídia, educação à distância e reciclagem o nome do artigo. Tá. Eu tenho... Não é esse. Será educação à distância? Eu canalizei mídia, educação à distância e reciclagem. Bom. Daí eu trago para você na semana que vem. Tá, então agora vamos achar. Então, a charge, ela já falei de onde ela é oriunda, né? No momento que ela saiu, eu estava recém-entrando no programa. Então, eu não conhecia muito jornal, eu estava entrando no programa, eu não conhecia nem a pessoa que produzia charges. Mas ela, naquele momento, para mim, foi muito importante. Primeiro, que nós estávamos entrando em escolas de bairro que tem uma realidade assim. Segundo, porque ela era um texto, charge para mim é um texto muito agradável. E ela me deu um mal-estar muito grande. Ela me causou um mal-estar extremamente exagerado, porque no momento que a gente estava conversando sobre análise de texto, assim, ela se projetou na minha cabeça imediatamente. Porque como eu atendo essas escolas, como eu vivo nessas escolas e entro, eu sei do que acontece com algumas crianças que estão matriculadas nessas escolas de bairro. São escolas periféricas. E o jornal adentrava ali. Não que eu achasse que isso não deveria ser circulado, não é isso. Mas naquele momento eu fiquei muito chocada com a charge. Então ela me chocou muito. E quando eu cheguei no texto verbal dela, porque a imagem ela já é muito convidativa para que a gente analisasse. E o que é menina, né? O que é uma menina que está no campo, o que tem a questão da sombra, por que a sombra é uma mulher, né? Então, antes de eu chegar na reportagem, a primeira coisa que eu olhei foi a charge, porque é um texto que me atrai realmente. Aí, quando eu cheguei no texto verbal, eu tenho um encantamento pelo modo subjuntivo, um encantamento de professora de português. Quebremos as regras. Quando eu cheguei em quebremos as regras, aí o texto me convenceu de que ele era muito interessante. Ela coloca 2 pontos: se nem todo braço acolhe, nem todo coração ama, também essa charge não precisa ter a menor graça. O uso da metalinguagem aí, para ela se referir ao próprio objeto de construção, também me fez gostar do texto, mesmo que ele me causasse um certo desconforto. Então, essa é a história do que foi esse corpus. Tá? Bom, aqui tem também um outro conhecimento que você pode se valer, que é o da charge, né? Então, vou chegar lá agora. Se ele me obedeceu, eu vou chegar lá. Vai. Às vezes... que é isso? Travou
Isso, isso, porque... Não, deixa eu pegar um negocinho. Porque a charge, ela tem uma textualidade específica. Então, aí, antes de falar em discursividade, nós podemos falar em textualidade, né? Isso. E que se inscreve mais comumente no discurso jornalístico, mas não somente. Não somente no jornalístico. A charge pode aparecer no literário, né? Pode aparecer em outros discursos, até no pedagógico, porque dentro de livro didático às vezes tem. Mas em todos esses discursos ela conserva essa mesma textualidade. Então você pode tratar no nível da textualidade, articulando essa textualidade ao nível discursivo, onde ela se inscreve, tá certo? E é nesse nível da textualidade que está a questão da forma lúdica e polêmica que prevalece na charge. Esse é o discurso predominante dela ainda. É a forma discursiva predominante, é o lúdico. A forma discursiva predominante enquanto textualidade, né? Agora, essa textualidade e essa forma discursiva podem ganhar um outro efeito de sentido, até mesmo autoritário, se a inscrição da charge for numa discursividade autoritária, por exemplo, o pedagógico. Então você pode ter uma charge que, apesar de ter uma textualidade que tem uma forma lúdica na sua base, produz o efeito de autoritarismo se está determinada pelo discurso pedagógico, que é um discurso autoritário. Agora aqui, por exemplo, também tem um atravessamento, tem um viés que interrompe o fluxo do lúdico, da forma lúdica da charge, comumente... A questão humorística, ela, no próprio texto, ela diz que vai acabar com a graça. Com a quebremos as regras. Isso. Então, quando ela diz quebremos as regras numa posição de autocrítica e, portanto, metalinguística, né? Quebremos as regras, ela vai quebrar as regras da charge. Né? Mas imbuída, da questão de que foi quebrada a regra de que nem toda mãe... Social, fora. Então ela vai quebrar a regra material da forma textual da charge para corresponder à quebra da regra que ela está formulando ali. Então ela materializa a quebra da regra social pela quebra da regra textual. Isso é arte. São duas Isso é arte. Duas regras que ela quebra. Ela quebra a regra tanto do próprio texto, da textualidade, da origem desse texto. E aí ela quebra a regra também com relação, baseada na questão social. Que já foi quebrada. Isso. E por que é arte? Né? Porque consegue dizer por meio da forma. Consegue dizer por meio da forma. Não é simplesmente um conteúdo articulado a uma forma. É uma forma que se diz nela mesma. Certo, Nádia? Isso mesmo. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma forma lúdica, digamos, né? Uma forma lúdica enquanto textualidade que, ao se inscrever
um discurso jornalístico de denúncia, né? Um jornalístico que tende para uma denúncia, subverte a sua própria forma, né? Subverte a sua própria forma para mostrar a subversão social. Porque a lógica da charge é a ironia humorada, né? Isso. E aqui ela traz uma ironia, um outro viés. Né? Ela Que é um viés atravessa- dramático. ela atravessava esse discurso. Ela traz o drama dentro da ironia. Para dizer que não tem graça. Então, volta lá. Agora é bom. É muito bom, porque veja, essa charge não precisa ter a menor graça, tem como pré-construído o próprio funcionamento da charge, né, que é ter graça. Então, ela está formulando ali que ela está se contra-identificando com o efeito esperado pela charge, ou seja, enquanto autor da charge, ela está contra-identificada na medida em que ela vai fazer uma charge que não tem graça, certo? E essa contra-identificação, enquanto chargista, autor de charge, tem a ver com uma contra-identificação numa discursividade familiar, digamos, né? onde funcionam os valores de uma sociedade moralmente bem constituída e tal, e que foram quebrados também. Ela também o papel da mãe, né? O papel da mãe. Porque Ela está se contra-identificando com essa mãe que está na sombra. Né? Então, essa contra-identificação com essa mãe reverbera na contra-identificação com a charge. Que aí a criança está encurralada mesmo, ela está no canto. Ali ela não tem para onde ir. É isso aí. O canto ali é extremamente simbólico. É isso mesmo. E só mostrando o olhinho, né? Um olhinho. Toda escondida. Toda Né? escondida. Que é realmente o perfil da criança que é agredida. Geralmente é a criança que está no canto, é a criança que tem dificuldade para se relacionar, é a criança que tem dificuldade para se colocar, é a criança que vai demonstrar problemas de leitura e escrita, e etc. E, Kátia, o que você me diz da mãe aparecer como sombra? Então, eu deixo eu seguir aqui, porque está tudo Tá, aqui, eu tá, coloquei tá. uma ordem nela. Tá, vamos lá. Então, é um texto oriundo da edição 1309, de 15 de novembro de 2008, do Jornal A Semana. O tema Que data, relacionado... Oi? Que data? 15 de novembro. Que legal, né? Então, é um texto da Cissa, né? A charge é da Cissa, nossa chargista. Hoje ela mora em Criciúma, continua trabalhando em jornal ali, mas ela continua também fornecendo a charge para o nosso jornal. O tema relacionado é mencionado na capa do semanário: casos de negligência e maus tratos causam prisão e perda de guarda. Faz referência à matéria Filhos da Dor, da jornalista Tatiana Ramos, que é a jornalista também que concorreu ao prêmio com essa reportagem. E ao concorrer ao prêmio, ele, com essas duas notas, garantiu para o jornal, na oportunidade, o troféu Pena de Ouro. Que legal, hein? Então, meu corpus é a charge, um recorte, eu queria um fragmento da situação discursiva, de acordo com o Orlando já, né, que é aquele momento ali da menina no canto, da sombra da mãe, de ser uma menina, de estar com um ursinho, de parecer que ela está indo dormir, que ela está de camisola, né, e do texto verbal. Então, a falha que eu quero observar é exatamente a questão do sentido que não é humorístico e que é através da metalinguagem que a autora se faz presente ali. Né? Que é essa ruptura do texto humorístico com relação ao texto que ela se propõe
propõe que é um texto de reflexão, que a charge vira dramática e reflexiva também. Né? Eu fiz algumas perguntas só, não sei se estou a caminho, mas são perguntas que vêm me incomodando já há algumas semanas depois que eu escolhi o corpus. Então, que discursos estão mobilizados ali? Que conhecimentos são partilhados na leitura do texto? Então, quais são os conhecimentos que se partilham a partir da leitura do texto? Memória pré-construída. A memória pré-construída, isso também já vou fazer referência. Que informação nova está delimitada no texto? Porque, para mim, ele tem uma informação nova. Isso, um acontecimento. Um acontecimento. Não chama de informação, porque informação já é o nome dado dentro de uma certa formação discursiva, que algo vira informação. Posso chamar de um acontecimento discursivo? Claro. Você deve trabalhar como uma hipótese. Trata-se de um acontecimento discursivo? Essa é uma pergunta. Tá? E aí você vai poder concluir sobre isso a partir da reflexão sobre essa falha. De que nível é essa falha? Ela é uma falha no discurso ou é uma falha no texto? Porque se for de nível textual, tipo, é uma falha no funcionamento textual da charge. Isso não é um acontecimento discursivo, é um acontecimento enunciativo. Agora, nós estamos realmente aí produzindo uma ruptura num discurso, seja ele o jornalístico, seja ele o pedagógico, seja ele o social, da família e tal. Se produz uma ruptura a ponto, né, uma ruptura a ponto de haver um deslocamento no sentido, nessa discursividade, trata-se de um acontecimento discursivo, se não é um acontecimento enunciativo, né? Que é esse que o enunciador muda de posição enunciativa, onde se espera que ele produza o efeito de humor, ele produz o efeito de drama. Então, ele muda de posição enunciativa, mas não necessariamente produz uma ruptura no discurso. Então, para saber se vai produzir uma ruptura no discurso, você tem que associar este fato com esse fato enunciativo, com a discursividade, esse complexo de formações discursivas e ver se houve realmente, a partir daí, um acontecimento discursivo. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Se é enunciativo ou discursivo, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Seria a pergunta para o seu corpus. Que bom que eu já notei. E eu pergunto também que efeitos de sentido à sombra causam no interlocutor. Depois que a Nádia falou a respeito do canto, né? Então, o canto, ele me incomodava, mas ele não me incomodava tanto, agora ele me incomoda mais. Tá? Porque a sombra me incomoda mais. Eu confesso que a sombra, para mim, ela é muito forte nesse texto. Né? E o fato de que tem esse texto aqui com fundo preto e a letra branca também me incomodava. Porque ele corrobora com a sombra. Né? Ele vai ao encontro da sombra para dizer: eu também estou na sombra, eu não quero fazer graça. Porque aqui tem uma agressão, então eu também quero compartilhar disso. Né? Tem um outro efeito que a gente vai ser passado, das sombras, elas criam dimensão de perspectiva. Ela abriu uma porta para chegar a um quarto. Isso. Então é um outro discurso. É um outro discurso. Que é uma projeção da luz ali que entra, né? Parece que ela está numa porta aqui, né? Pela dimensão, pela parte que... A luz vem de fora. Isso, a luz vem de fora, não está no quarto. Quer dizer, ela está no quarto escuro, tem o pré-construído do quarto escuro, do castigo, Que está ali reforça mais presente. ainda o fato dela ficar encantada. Isso, está no castigo, está no E está no quarto escuro, porque a luz vem de fora para dentro. E o interessante é que agora também, você falando, Guilherme, a mãe não fica maior que a filha. É isso que eu estava pensando agora. Né? Porque ela não entrou toda, porque a hora que ela entrar toda, ela vai bater, porque a mão já está à prova.
Aí, discurso polêmico para mim, né? Então, níveis de materialidade. Discurso polêmico, jornalístico, de humor e de crítica. O discurso do que foi posto em jogo, a maternidade, como a mãe é vista, como é vista a família, o papel social da família, de acolher, de bater, o próprio texto fala isso. E o discurso de relação com a notícia. Jornalista. Pois é, Sol, mas eu fiquei me perguntando se eu não tinha que fazer uma relação com a matéria que foi originária, porque a charge sempre tem uma matéria originária no jornal, né? Ela não vem do nada, ela vem de algum texto que está escrito. Por isso que eu me preocupei com o texto. Com certeza, mas por que você chamou isso de discurso de relação? Porque para mim, quando a chargista faz o trabalho, no nosso caso, por exemplo, ela faz o trabalho depois que as pautas já foram denominadas, e na reunião de pautas se escolhe qual vai ser o tema da charge, né? Mas ela, não sei se é só nesse jornal, porque eu não sou jornalista, mas ela esperava a matéria, pelo menos, estar um pouquinho escrita, para ela saber se era essa mesmo, senão ela voltava e dizia, não, mas essa eu não vou desenhar, né? Então, é o discurso da relação com a notícia, quer dizer, essa autoria dela fazendo relação com esse próprio... Tá, então, não chama isso de discurso, porque discurso é uma coisa do tamanho do jornalístico, por exemplo. Então isso é um movimento de relação com a notícia, um movimento da autoria. Esse sujeito, né, ao se inscrever, o movimento dele de identificação aí, nesse discurso jornalístico, vai ser exatamente pela via dessa notícia, nesse caso. Né? Então, é a inscrição do sujeito, é o movimento de inscrição do chargista, né? Do autor, sujeito autor. Ok. Bom, aí, as condições de produção. E aí, então, eu fiquei pensando muito. O materialismo histórico, na questão de ideologia, qual o viés qual o atravessamento que eu acho que eu tenho que seguir? A questão da família, né? A questão social, de acolhimento da família, e a questão de como isso nos agride, né? Como a charge agride na concepção de família que temos. Família como AIE, família como aparelho de Estado, Isso. quebrada nesse momento. Isso. Isso. E aí o Estado tem que tomar providência, porque a mãe foi presa. Então o Estado tem que tomar providência, porque as ações da mãe não foram de acordo com o pré-construído. Eu não sei se é por aí, mas eu acredito por aí. que sim. Né? Um dos. Porque aí nessa charge tem um monte. Né? Aliás, o predominante não é esse. O predominante é o jornalista. Ainda. Né? Depois tem essa questão aí, que é social e tal. Depois tem o pedagógico também, que isso é para circular na escola. E depois tem o do prêmio também. Mas acho que o do prêmio vem antes da escola. O jornal não se modificou muito em função da escola, não. Ele continua circulando. A única coisa que eles cuidaram é a apresentação do texto escrito para manter um certo nível, né, de ocupação e tal. Né? Então, é isso aí. Tem todas essas materialidades aí envolvidas, né? E eu opto por uma? Não. Circula entre todas? Você opta Circula em algumas. Você opta por uma como predominante. Perfeito. Para saber aonde é que isso faz sentido. Aonde é que essa charge fez sentido? Ela fez sentido no discurso jornalístico, né? Ou seja, ela foi lida como uma charge de um jornal que já tem um gesto de leitura previsto socialmente. Agora, por isso mesmo é que ela faz esse sentido, porque ela quebra com essa expectativa de leitura que vai se ter enquanto leitor de jornal, certo? Olha só, se a formação discursiva determinante fosse a da crítica social, essa charge não teria o sentido que tem.
porque a crítica já seria prevista. Então ela só corroboraria. Ela só tem esse impacto porque ela é lida por um leitor que espera humor. Qual é o leitor que espera o humor de uma charge? É o leitor da charge de jornal. Usualmente. Isso. Então, o discurso predominante aí é o jornalístico e, por isso, o impacto da ruptura nessa textualidade da charge, né, que se coloca no lugar enunciativo não esperado pelo leitor. Certo? Então, você vai pegar essa como predominante, aí todas as outras... Atravessa. Complexo de formações discursivas, atravessando. Aí, eu coloquei aqui, dentro daquilo que eu queria olhar, a questão do esquecimento número 1 e do esquecimento número 2. Né? Então, quando eu volto para a charge, eu percebo que tem o já lá. Né? E esse já lá é que vai fazer com que, movimentando isso, né, que até eu voltei lá no esquecimento, né, e coloquei como para eu não esquecer. Falante não pode ser, não pode, por definição, se encontrar no exterior da formação discursiva que domina o já lá. Mas nesse caso, me parece que ela é muito impactante. Né? Então, o esquecimento número 1 e o esquecimento número 2, às vezes no número 2, principalmente, ele esquece que tem outras coisas ali, ele enxerga o quê? Ele enxerga a mãe e ele enxerga a menina. Talvez antes do texto ainda. Né? O que já está lá? Já está lá que a menina será agredida, porque é um pré-construído, que já nessa sombra, nessa menina acuada, nesse quarto escuro. Então, isso não é pré-construído, isso é o construído. Pela chargista. Claro, você tem aí uma agressão construída, está construída. Mas ela não acontece, de fato. Não importa. Ela é uma ameaça de agressão, pelo menos. Eu já consigo ver isso. Agora, o que está pré-construído é de vários níveis. Cada um desses discursos que a gente mencionou tem um pouco de pré-construído que se inscreve aí nesse construído, como lugar de sustentação. A memória da família, enquanto aí, como disse o Guilherme, enquanto aparelho ideológico do Estado. Então, o lugar da família, o lugar do jurídico, o lugar do próprio jornalismo, o lugar da charge. Tudo isso cada um desses lugares discursivos aí traz uma fatia da memória deles para sustentar os sentidos que estão aí, tá? Isso tudo faz parte do esquecimento número 1. O que estará situado no esquecimento número 2? O modo de articulação desses pré-construídos, balizado pelo interlocutor da charge. Então, é na relação com esse interlocutor da charge, que é o leitor final do jornal, é que se organizam esses pré-construídos de um jeito e não de outro. E isso é do esquecimento 2, porque é quase consciente, quase inconsciente. Porque ela tem noção do interlocutor, mas ela não consegue controlar completamente a memória em função desse interlocutor, porque um monte de coisa vai vazar, vai ultrapassar, vai ficar aquém, e não dá para controlar completamente. Então é pré-consciente esse esquecimento. O que é inconsciente é o conhecimento que está nessas formações discursivas. Que é a questão da família, que é a questão do discurso jurídico, que é a questão do jornalístico. Que texto é esse, onde que veicula. Não é que isso, exatamente. Não é que não se tenha conhecimento, não se tem consciência no momento
Isso fica no nível do esquecimento, vai lá para o porão. Não precisa ficar aqui Mexendo com isso. na memória RAM. Vai lá para a memória, para o HD, né? Fica lá. Tá. Então, é por isso que é esquecimento número 1. Né? Mas ele é mobilizado, sim, para interpretar isso. Ela não pode citar tudo, porque senão ela não... Ah, fiz isso por causa disso. Não dá conta, o texto não dá conta. Isso, se a gente fosse reformulando desse modo, a gente nunca chegaria no dizer propriamente. Não E é o funcionamento do Esquizofrênico. Do esquizofrênico, isso, que fica e não chega. Ok. E aí também... Ou seja, o esquecimento é um fator de saúde. Então, e aí no linguístico eu vou abordar a questão da estrutura também. Né? Então, o que eu pensei? Nesse materialismo histórico, ideológico, o histórico do Deus da charge, sobre educação e punição, a questão da família, o significado imagético da sombra, a paráfrase e a polissemia abordado no texto daí. Né? Então, espera um pouquinho, volta. Peraí. Materialismo histórico ideológico. Nessa parte aqui, não sei só se é isso mesmo, mas o que é o texto charge, de que forma ele se coloca, né? Tudo isso aí que você colocou são noções produtivas, sim, para sua análise. Mas eu não as colocaria no campo do materialismo histórico-ideológico. Eu colocaria muito mais no campo da textualização, porque é no nível da textualização e da enunciação e do enunciado que se trata a paráfrase, a polissemia, o significado imagético da sombra, o conteúdo que tem a ver com a ameaça, a educação, punição, a própria charge, são camadas, né, que são todas depois sobredeterminadas por uma discursividade que tem a ver com o materialismo histórico e ideológico. Mas dá para falar disso mais na miudeza, né? Depois fazer a relação, sim, com o materialismo. Tá. Claro que tudo isso tem a ver... Faz parte do corpus. Da isso, análise. Exatamente. Okay. Aqui nós já falamos, né, que é o esquecimento número 1 e o esquecimento número 2, que a Sol já explicou, né? E daí no linguístico também eu pensei em trabalhar a questão sintático-semântico, no uso das aspas e 2 pontos, no uso do modo subjuntivo, no uso dos conectivos se, nem e também, né? E na projeção da menina e da sombra. Isso, maravilhoso, Kátia. É aí que você ganha. Por quê? Porque você tem aí está a professora de português, tá? Ou seja, você tem uma entrada pelo linguístico. Isso, esse é o seu começo. Então, cada um desses elementos linguísticos podem ser analisados enquanto sobredeterminados por várias camadas até chegar no discursivo e no acontecimento discursivo, se é que ele existe. Então você parte lá do linguístico, né? E você vê nele a materialização do gesto enunciativo e do gesto discursivo, a mobilização da memória, tudo isso está materializado nessas formas linguísticas. Então, se você consegue fazer essa relação, você ganha aí. Entende? A tua análise fica muito mais forte na medida em que você mostra
o que você mostra materializado em materialidade linguística. Então, a materialidade histórica na materialidade linguística. É isso que é o lance da análise. Quando eu comecei por aqui. Isso. E ontem, quando eu fui organizar os slides, eu disse, puxa, mas eu vou exatamente trabalhar com a estrutura primeiro. Eu fiquei pensando, mas é o que eu domino. Isso. Né? Esse é o seu recorte. Esse é o meu recorte. É. A partir é o texto que eu estou olhando. E dentro do texto que eu estou olhando, essa estrutura sintático-semântica. Que efeito que esse texto tem por causa dessa estrutura. Isso. Agora, veja, uma coisa é dizer assim, o meu interesse é o texto, então todo o resto é pretexto para eu trabalhar o texto. Isso nós não queremos, né? Porque esse é o lugar da professora de português. Agora, por que a professora de português interessa, em que medida ela interessa aqui na análise? Ela interessa na medida em que ela tem um domínio do texto suficiente para partir dele e conseguir, a partir dele, mostrar a materialidade histórica. Porque o que interessa, no fundo, para a análise é a materialidade histórica, não é o texto. Entende? Então, aqui, para o professor de português, o contexto enunciativo e discursivo é pretexto para trabalhar o texto, certo? Então traz lá uma situação que é para motivar como pretexto uma historinha tal, para depois morreu no texto. Aí vai lá e como é que escreve, como é que não escreve, como é que, né, entrega uma redação, vai corrigir a redação, vai dar uma nota, pronto. Então matou todo o outro universo, aquilo ficou pretexto para acabar no texto. Nós estamos pondo isso de lado, não é isso. O que a gente vai fazer aqui é o contrário, né? É enfatizar o discursivo, o enunciativo para o discursivo, fazendo disto o nosso ponto de chegada, se possível, a um acontecimento discursivo. Agora, pela via da materialidade linguística. Perfeito. Então, o que interessa aqui é a sensibilidade para a materialidade linguística, que nem todo mundo tem, e você tem, mas não como ponto de chegada, mas como ponto de partida. Perfeito. Aí, eu não sei só, eu botei alguns conceitos que eu achei que tinha que mobilizar, que eu achei que tinha que estudar, mas agora você falou tanto que eu acho que eu já tenho que estudar muito mais. Então, para mim, discurso, materialidade discursiva, condição de produção, esquecimento 1 e 2, interdiscurso e intertexto, Isso. formação discursiva, pré-construído, posição, sujeito, Isso. eu tenho que mobilizar isso. Para mim, esses são os mínimos que eu tenho que mobilizar. Isso mesmo. Agora você já me falou uma questão, ontem na aula da Nádia também já me incomodou a questão da enunciação e do discurso. Eu vou ter que diferenciar isso para conseguir chegar naquilo que você me falou, se é acontecimento enunciativo ou discursivo. Isso. Que eu não havia colocado aqui. Tem um artigo também sobre isso para você trazer para ela. Aquele da Freda, acontecimento discursivo ou acontecimento enunciativo. Tem o meu também, que eu trabalhei em cima do da Freda, então são dois que eu vou te trazer. Então, A diferença desses níveis. Ótimo, porque eu vou precisar disso para conseguir compreender. Porque a questão enunciativa aqui se localiza para você no esquecimento número 2. Quem é esse interlocutor? E por aí você pega toda a questão enunciativa. Isso é isso. E a questão, tá? Então, o acontecimento discursivo vai ter que estar para além disso. Está aqui, ó, a internet como acontecimento. Isso, o meu é esse, internet, e aí está citado da Freda, que está naquele vermelho, práticas discursivas
como é que é aquele livro? Unidade, desdobramento, fragmentação, a noção, a Isso, trajetória, qual é a o nome do noção livro? sujeita, práticas discursivas identitárias, sujeito e Práticas discursivas identitárias, uma capa vermelha assim. Tá ali. Acho que está na minha sala. Ah, então eu vou- Daí tem esse aqui e o outro está na minha sala. Você Esse já leva você hoje quiser, mesmo? esse aqui Sim, já vou fazer uma fotocópia. Muito Tá bem. Você tá com os filhos do grupo? Não, esse eu vou ter que fazer semana que vem. Mas aí semana que vem eu... Mas acho que isso que eu queria ver no e-mail, acho que eu tenho digitalizado. Ah, só tem uma pergunta. Eu não me volto a reportagem. Eu não me volto. Eu fico só com o texto Da charge. da charge. Não me volto. Não precisa. Posso só citar. Porque a gente já sabe o que precisa. Já dá para saber. Já dá para saber. Tá, ótimo. Eu trouxe só para a gente ter certeza daquilo. Bom, agora um cafezinho e um tempo